É, eu sei. A contabilidade, ela é uma ciência social que desagrada todos os alunos e todos não, a maioria dos alunos que tem contato direto com a contabilidade, até mesmo os alunos de ciências contábeis criam um certo pavor e estigma em relação à arte suave das ciências empresariais, a arte dos números das ciências empresariais. E isso acontece, acredito eu, pela experiência que tenho, é porque ela tem peculiaridades que só essa ciência possui e que elas vão contra a naturalidade das finanças pessoais e individuais que a gente costuma aprender na escola, que a gente costuma a conviver e aprender através dos nossos cotidianos, através do nosso cotidiano. Como, por exemplo, é o caso da competência. A competência, ela não é usual para nós. E a competência é uma ferramenta contábil para tentar registrar as exigências futuras, as obrigações futuras e também os nossos direitos. E a gente assume isso e coloca dentro da nossa situação patrimonial. E é a partir da competência que a gente consegue identificar de fato o patrimônio daquela empresa, daquela pessoa, só através do agrupamento disso. E isso é tão pouco usual porque você só consegue fazer exatamente a contabilidade dos seus bens e das suas obrigações futuras quando você vai fazer o seu imposto de renda. Então, como é que isso se mostra particularmente exposto na contabilidade e por que isso causa um certo trauma? Porque olha só, dá uma olhada aqui no nosso quadro branco que eu vou mostrar para vocês. Olha só, a competência é o que a gente precisa entender quando a gente está falando de contabilidade. Um dos aspectos essenciais é você entender sobre a competência. E eu falei para vocês que a competência nada mais é do que o registro efetivo de um direito, algo que você acha que você tem a receber ou que você tem a certeza que vai receber. E isso é um ponto importante para a contabilidade, que ela só vai registrar o direito que você tenha a certeza que você vai receber aquilo ali, ou uma obrigação. Uma obrigação. Então você tem direitos e obrigações que não necessariamente representam para você hoje um direito ou uma obrigação, porque você pode estar diante de um contrato que você assinou e você tem o direito de receber aquele recurso, ou você assinou um contrato e você está obrigado a cumprir aquele contrato. Mas a gente reconhece que quando se fala de situações empresariais, a gente tem o caso da falência ou um caso do vírus, do coronavírus, em que tudo isso deixa de existir. Então, nada mais é do que uma obrigação, um direito, apesar de estar legalmente assegurados pelo direito civil, isso aqui são coisas futuras que, mesmo a contabilidade dizendo que você só vai registrar isso quando você tem um contrato assinado, uma exigência legalmente protegida pelo Estado, isso aqui é o futuro. É o futuro. E isso aqui causa um certo pavor para os alunos, porque eles não conseguem encaixar isso diante do cenário contábil traçado naquele exercício ou numa situação do cotidiano, em que qual é o valor que você vai registrar naquela sua operação. Então vamos traçar aqui uma linha básica. Se você já é avançado na contabilidade, sabe que a primeira coisa que você aprende é a história do balanço patrimonial. Eu fiz um balanço patrimonial aqui e você sabe que o balanço patrimonial tem o ativo, tem o passivo e tem o patrimônio líquido aqui. E quando a gente fala de competência a gente está falando necessariamente de num direito, ou seja, quando você assume um direito ou quando você tem uma obrigação, você assume uma obrigação. E como isso tem afetação no componente patrimonial ativo ou passivo, você tem uma variação do patrimônio líquido. E uma variação no patrimônio líquido é um ganho ou uma perda. Isso em termos genéricos, porque lá no início da contabilidade a gente
tende a entender ganhos simplesmente como receitas e perdas simplesmente como uma despesa. Não vem ao caso a gente se debruçar nisso. Eu quero que você entenda que a competência, ela só existe porque a gente está falando de variações, no patrimônio líquido. Não existiria a competência se você estivesse simplesmente traçando relações contra o ativo versus o passivo. Não existiria, porque você está falando que você recebeu algo em troca de uma dívida, ou você se desfez de algo em troca de uma queda de uma dívida. Entenda. Olha, se você não entendeu, perceba. Olha, um ativo é um conjunto de bens e direitos. Claro, esse é um conceito não é um conceito que os acadêmicos lá do CPC gostaria que a gente falasse, mas para você que está iniciando, é o conjunto de bens mais direitos. Tá bom, professor, eu sei que o CPC 00 traz o conceito lá de ativo, eu sei, você não precisa falar. Você pode analisar o conceito melhor do ativo lá no R2, mas a gente pode tratar aqui como bens e direitos. E o passivo, a gente pode falar que são aqui as nossas obrigações, mas também não deixe de conferir o conceito completo lá no CPC 00, lá R2. Então, a gente não teria como falar sobre o princípio da competência se não tivéssemos falando sobre as variações que ocorrem aqui no patrimônio líquido, que são as receitas e as despesas. E veja só, por que a gente fala isso? Porque quando a gente fala simplesmente de troca de experiências entre o passivo e o ativo, a gente fala só sobre fatos permutativos. E um fato permutativo é você aumenta um ativo e necessariamente cria um passivo. A relação de troca direta, real, presente, você recebeu algo e tem uma dívida por isso, o cara, se ele quiser, ele vai lá e recupera aquela coisa e a obrigação ela se desfaz. Ou um passivo deixa de existir e também um ativo também deixa de existir. Não há que se falar em coisas futuras, imagináveis. As coisas acontecem por si e um fato permutativo são as coisas que nós geralmente tratamos. E por isso, quando a gente fala de competência, a gente precisa necessariamente estar falando sobre variações patrimoniais aumentativas ou diminutivas. Estamos falando de variações que a gente geralmente aprende lá em receitas e despesas. E aqui um ponto importante é que a variação do patrimônio líquido, ela ocorre pelos ganhos, são as variações patrimoniais aumentativas ou as variações patrimoniais diminutivas, e o efeito de uma receita, de uma variação patrimonial aumentativa, ela é sobre o patrimônio líquido em primeira monta, através do resultado. Lembrando que receitas são contas de resultado e por isso, para afetar o patrimônio líquido, não é de fato a receita, mas sim o resultado que aquela receita produz. E aí o patrimônio líquido ele vai causar como impacto uma redução no passivo ou um aumento no ativo. E por isso que a partir disso aqui você tem o efeito da competência. O efeito da competência. Da mesma monta, quando a gente está falando de uma despesa, a gente tem uma redução do patrimônio líquido e não é a despesa que causa uma redução no patrimônio líquido, e sim o resultado que ela produz, porque o resultado é uma conta transitória que carrega as informações de uma conta de resultado e ele sim causa o efeito negativo no PL, causando uma diminuição no ativo ou um aumento no passivo. E aonde é que entra a ideia de competência? Porque o que é de fato interessante para a gente assumir? E você, quando faz isso? Quando você faz a sua contabilidade familiar, doméstica, você registra a sua receita principal, que é o seu salário, somente quando entra, lá no dia 25. Então você considera que, de fato, o seu salário entrou quando ele bate na sua conta. E é isso que a contabilidade não o faz.
A contabilidade, independente de o dinheiro estar na tua conta, já considera isso como uma receita. Você assumir que você vai receber alguma coisa no futuro. Então, pela contabilidade, o que você deveria fazer, independente de você receber o salário, desde que você tenha cumprido as suas obrigações de frequentar o teu trabalho, se você frequentou o teu trabalho, você tem direito ao seu salário, então você assumiria aqui que você tem um ganho no seu PL e aqui você teria um ganho no teu ativo. Como é que a gente faz isso lá na contabilidade? A gente faz um débito em contas a receber e um crédito em receita. E isso aqui demonstra que você vai receber algo no futuro. Já a despesa é a mesma coisa. Mesmo que você não tenha pago, você tem que registrar que você vai pagar aquilo ali, que você tem, acha que tem a obrigação. Por exemplo, o imposto, o IPVA. Quantas pessoas pagaram o IPVA aqui em Brasília? Não sei, poucas. Quantas pagaram o IPTU? Também poucas. Porque provavelmente em época de crise vai ser a última coisa que você vai pagar, mas o governo já registrou que ele tem direito a receber o IPVA. E você teria que registrar isso na sua contabilidade que você tem algo a pagar. É uma dívida. Então você teria uma queda no seu patrimônio e com isso um aumento no seu passivo antes mesmo de você desembolsar. E isso torna as coisas um pouco constrangedoras para você que não tem costume de registrar as despesas. Então você teria uma conta de contas a pagar. E aí você teria a conta de despesa. É isso o efeito da competência sobre as decisões contábeis.